Senhor presidente, senador Paulo Bauer, em nome do grupo em defesa dos participantes do Plano Petro, em nome do presidente Luiz Carlos Nery Guarabira, ausente por um motivo profissional, aqui representando, agradeço imensamente o convite. Senadora Ana Amélia, com quem já tivemos várias vezes, senador José Pimentel, a mesa e todos os demais. Senador Paulo Bauer, eu não sei o que é mais difícil, se a falar depois de todos, principalmente do Dr. Rui, ou se falar sobre o assunto. Eu faço esse ano 12 anos de sistema previdenciário complementar privado. E o que eu posso trazer e acrescentar, tudo que foi dito, e com algumas repetições, é que a ilegalidade da Resolução 26, ela é tamanha. Ela não só afronta a lei complementar, o artigo 19, o artigo 20, como ela afronta a própria Carta Constitucional. A Carta diz, com a emenda constitucional, e a doutora Isa ressaltou de forma exemplar, ela prevê como característica básica, e isso foi repetido pelo doutor Luiz Ricardo, a natureza jurídica privada contratual, o que me incomoda muito, e eu disse isso em duas oportunidades no Senado, e eu acho que o Senado está tomando o rumo correto, porque em 6 meses, é a terceira vez que eu venho ao Senado para participar de audiências públicas, acho que o Senado está tomando o rumo correto, porque está entrando numa área que há 13 anos, a Lei Complementar 108 e 109, fez este ano 13 anos sem uma alteração, sem uma emenda. A senadora Ana Amélia nos pediu uma ajuda, nós enviamos uma sugestão de um projeto de lei. Existem alguns projetos de lei tramitando na casa, mas parados, literalmente parados. Literalmente parados. Sugestões como, por exemplo, a intervenção direta do Tribunal de Contas da União, o qual assessora esta casa, e que tem efetivamente entrado na seara da Previc, porque não tem, talvez, confiado tanto na fiscalização da Previc, porque está exercendo a fiscalização própria sobre os fundos de pensões. E não tem como não dizer que o Lind Case, que o caso é o caso Aeros. Não tem como dizer que a Previc atua de forma exemplar. Não tem. Não tem. Quando fala em aspecto contratual, o senhor pode perguntar aquelas 80 mil pessoas ali, porque hoje são 80 mil. Amanhã eu posso dizer que tem 1 milhão aqui, porque esses 80 mil, junto com todos os outros, tem que trazer mais assinatura para cá e Vossa Excelência vai ver. O que passa? No Rio de Janeiro eu represento hoje praticamente todo o sistema Petrobras de previdência privada. A Petros hoje quer cindir um plano de benefício definido em 2, como se pudesse decepar o senhor ao meio e pudesse conviver harmonicamente uma metade com a outra separada. Isso nós estamos discutindo na Previc de forma muito ferrenha, porque achamos e temos certeza que a Previc não age tão somente para aprovar, ela tem que fiscalizar. E nós denunciamos isso e várias outras coisas, e até agora não vimos nenhuma atitude da Previc no sentido de fiscalizar. Se formos buscar aqui e revolver o caso Aeros, vamos verificar que foi falta de fiscalização, foi má gerência e do governo, e da SPC, da então SPC. Então, há uma necessidade muito grande. Contrato, pode perguntar aqueles 80 mil ali se eles têm um contrato. Eles têm uma folha assinada com um regulamento. E esse regulamento, se você for à justiça, senador, não vale, porque vale a regra atual. Aí há a grande preocupação. Qual a grande preocupação? O judiciário talvez não esteja preparado para apreciar as questões decorrentes da previdência privada. Talvez ele precisa, como eu estou no Rio de Janeiro, buscando varas específicas para tratar deste assunto e câmaras específicas para tratar deste assunto. O STJ recentemente já deu notícias de que efetivamente está agindo como se a Previdência Complementar fosse a Previdência o INSS. E não são. A doutora Isa disse, tem natureza jurídica privada contratual. Eu contrato o fundo de pensão e o fundo de pensão tem um contrato que é um convênio com a patrocinadora. Foi falado aqui de excesso de contribuição. Não existe excesso de contribuição. Se tiver excesso de contribuição no plano, o atuário errou.
Aí é técnico, matemática, errou. Agora, se o investidor, se o administrador é um bom administrador e conseguiu com aquela pouca quantia fazer com que aquilo se multiplicasse e aí tivesse uma sobra, aí é outra coisa. O que chama-se de superávit. Pode ocorrer? Pode, não tenho dúvida nenhuma. Basta administrar. Se você for um mau administrador, déficit. Se tiver déficit, eu divido. Se tiver superávit, não existe. Na lei, não existe. A Constituição diz: constituição de reservas em regime de capitalização para pagamento de benefícios contratados. Para pagamento de benefícios contratados. O legislador ordinário, o legislador, o constituinte derivado quanto o originário, não disseram nada sobre o excesso que vai... Não disse. Como a Constituição também diz, a lei complementar, no artigo 3º, diz: a ação do Estado, e foi dito aqui, será exercida com o objetivo de proteger os interesses dos participantes assistidos. Não e patrocinadores, não. Quando a patrocinadora firma o contrato, que é o convênio, ela sabe que ela tem que aportar. Ponto. Acabou. Dali para frente é a competência do fundo em gerir esse valor para que possa saldar os benefícios seguintes. Então, a resolução 26, ela pode ter sido construída com todos os detalhes possíveis. Eu já vi prédio de 30 andares cair na Barra de Tijuca depois de 10 anos construídos. Cai. Cai porque não tem um alicerce, não foi bem feito. E pode ter sido aprovado por quem for. Se estiver contrariando a lei e a Constituição, é nula. E o Judiciário não apreciou de uma maneira que possa dizer que, não, o Judiciário está convicto que é legal. Foi dito aqui, está no documento que a Previ que deixou o senhor, somente uma ação improcedente, mas em grau de recurso, que está hoje tramitando. O resto, todas as outras, como o doutor Rio ressaltou, extinta sem julgamento do mérito. Isso quer dizer o quê? Olha, isso aqui, esquece. Não disse nem que sim, nem que não. Talvez não disse nem que sim, nem que não, pela imaturidade. Hoje o Judiciário precisa prestar muita atenção à Previdência Complementar e não pode confundir, como vem confundindo, a Previdência Complementar privada, relação contratual, com o INSS. Como fizeram com a emenda constitucional 20/98, que enfiaram o gargalo lá dentro na Constituição, aquela exceção para tirar da competência da Justiça do Trabalho o julgamento dessas pendências. Como eu ouvi e não pude falar, porque eu estava do lado de lá, a senadora Ana Amélia estava presidindo a comissão, um representante da Caixa Econômica disse que os advogados na verdade, fabricam ações judiciais. Eu quase pulei da cadeira. Aí disseram, se o senhor falar, não pode, vai romper o regimento. E eu esperei hoje. Nós, advogados, não fabricamos ações judiciais. Defendemos os interesses de participantes que, vejam, viveram, pagaram, alguns contribuem mesmo após aposentados, alguns contribuem mesmo após aposentados para os fundos de pensões e tem que necessariamente buscar o judiciário, talvez com 70 ou mais de 70 anos, para fazer valer o quê? O seu direito contratado. Aí me vem com a argumentação de que existe uma relação de consumo. Existe uma relação de consumo entre o beneficiário, o assistido, o participante e o fundo de pensão. Qual? Aí confundem mais uma vez, senador. Existem dois tipos de previdência privada. Aquela regulada pelo Ministério da Fazenda e aquela regulada pelo Ministério da Previdência. A nossa discussão é a Previdência, senadora Ana Amélia. A Previdência Complementar do Ministério da Previdência, aquela contratual, aquela que não é regida pelas normas da Fazenda, aquela que é do Banco do Brasil, que é do banco que a senhora vai lá e compra um serviço, essa é regida. A nossa não. Os fundos não pagam ISS, não pagam IOF, não pagam nada. Eu falei isso, o doutor José Maria Rabeiro, que não está mais na Previ, que soube agora, concordou comigo, mas o Judiciário continua dizendo. Aí eu digo no Judiciário, olha, tá vendo? Agora eles estão dizendo no Judiciário que não existe relação de consumo. Por quê? Porque retiraram da competência da Justiça do Trabalho. Então não tem como, senador, não tem como a resolução e a proposta e a atitude que Vossa Excelência tomou, efetivamente, eu posso lhe dizer que ali não tem 80 mil assinaturas. Ali tem muito mais de 80 mil assinaturas.
muito mais de 80 mil assinaturas, porque efetivamente ela efetivamente rompe com os artigos 3º, inciso 4º, 19, 20 e 21. E mais, não pode se dizer, aí é uma aventura, é querer, senadora, usar da hermenêutica, de todas as formas de interpretação do direito, querer entender, achar e ler no artigo 20, que há no artigo 20 uma possibilidade jurídica de se dar plausibilidade jurídica à resolução 26. Como o doutor Rui disse, não existe. Não existe. Por quê? A expressão revisão do plano de benefício não abrange a revisão de recursos e valores. Se existe excesso, este excesso decorreu da competência do investidor, não decorreu do excesso de contribuição. Se há excesso de contribuição, o atuário técnico errou. Se existe excesso de contribuição porque o investimento foi interessante, então este valor tem que se reverter para o fundo para poder garantir o quê? A lei e a Constituição, pagamento de benefício. Por quê? Porque desde a emenda constitucional, a questão da previdência privada, eu tive que anotar, doutor Rui, porque eu sabia que o senhor ia acabar com tudo, então eu tive que ela prevê como característica base do regime que passou a integrar a ordem social e econômica e a proteger a questão coletiva. A questão coletiva, da verdade, ela está onde? Na grana, no superávit ou no interesse no participante? Qual é o interesse? O interesse da Carta Constitucional, do Constituinte, seja originário derivado, e do legislador é no sentido de proteger o fundo, reverter ao fundo para garantir o fundo. Porque se hoje tivesse isso acontecido hoje com o Aeros lá atrás, ninguém estava passando pelo que está passando. E a tendência futura, se o judiciário não perceber efetivamente essa questão, se o Executivo e se essa Casa não continuar a fazer o que estão fazendo, e aí é motivo de elogio, e eu trago do Rio de Janeiro esse aplauso do Rio de Janeiro, por quê? Porque efetivamente é uma das questões mais importantes. E o Senado tem tido essa percepção, graças a Deus, com o senhor, com a senadora Ana Amélia, que vem diuturnamente nos ajudando muito, o senador Paulo Paim, honra seja feita, porque também tem ajudado e se interessado bastante, mas aqui hoje, efetivamente, é o abraço e o festejo que o Rio de Janeiro me traz, que pede para trazer a Vossa Excelência, é que a proposição de Vossa Excelência, efetivamente, acaba e coloca cobro, e aí ficamos enriquecidos porque a Comissão de Constituição e Justiça efetivamente avaliou e aprovou. Eu não tenho dúvida de que, eu não conheço o parecer, mas tudo que foi dito aqui, com certeza, porque não tem outra razão. Então, senador Paulo Baia, é a contribuição que eu trago, em nome do GDPAP, que corroboro tudo, principalmente o que o doutor Rui disse, efetivamente não existe base legal. A resolução 26, ela é uma resolução ilegal, ela pode ser revestida de técnica, mas ela não está de acordo com a lei. Para que ela hoje pudesse ser legal, mude-se a lei, como geralmente se faz. Mas a lei ainda não foi mudada, não foi alterada. E a lei não diz assim. Essa é a contribuição que eu poderia trazer à comissão, senador. Agradeço.